pessoal, vamos conversar então sobre o papel das entidades de proteção animal nas células. O que é então uma ONG, né? O que é uma organização não governamental? Esse termo foi a primeira vez utilizado pela ONU em 1950 para especificar as instituições da sociedade civil não vinculadas ao governo. Hoje são entidades privadas, sem fins lucrativos e com uma finalidade pública e vínculo com alguma causa. O termo não está definido na legislação brasileira, ela é uma associação ou uma fundação. No Brasil, na década de 60, nós tivemos as primeiras ONGs, principalmente no regime militar, relacionada com a luta pela redemocratização. Na década de 90, na ECO 92, e o movimento pela ética na política também fez essas organizações ficarem em foco. Hoje estima-se ao redor de 500 mil organizações não governamentais no Brasil. Bom, é um agrupamento formal de pessoas em torno de interesses e objetivos comuns, realização de ações solidárias, de ajuda mútua e filantrópica, autonomia, livre adesão e participação voluntária dos associados, iniciativas privadas não orientadas para o lucro, iniciativas na esfera pública não realizadas pelo Estado e atuação sociopolítica fundamentada nos princípios pactuados pelos seus associados. Então hoje a gente fala que o primeiro setor é um setor público, o segundo setor é um setor privado e o terceiro setor seria esse, das ONGs, da sociedade civil organizada sem fins lucrativos. 500 anos antes de Cristo, a gente já teve experimentos em fisiologia em porcos, macacos e cães, feitos por Almaeon, médico filósofo pré-socrático. Depois nós tivemos Galeno, com experimentos também nessas mesmas espécies. Na era cristã, a experimentação teve pouca atenção, porque eles falavam que o animal não tinha alma, nem sensibilidade, nem consciência, e que, portanto, não tinha interesse para o conhecimento, sem função para o conhecimento da ciência e investigações médicas. Então, praticamente, foi banida a experimentação por mais de um milênio. No século XVI, a experimentação ganha ênfase, principalmente para o estudo de anatomia. No século XVII, as experimentações tiveram um enfoque principalmente sobre as funções fisiológicas e que também os resultados da experimentação animal poderiam contribuir para o desenvolvimento da medicina. No século XIX, a gente já entra com essa figura, o Claude Bernard, e a gente pode falar que foi o início da experimentação animal aos moldes atuais para desenvolver uma medicina experimental e também de fisiologia. A maioria dos animais usados era doméstico. Nesse mesmo século, nós temos o início das críticas aos usos de animais, temos também a primeira lei de proteção animal no Reino Unido. No século XX, nós temos um aumento do número de animais usados e também de diferentes espécies utilizadas, roedores, aves, répteis, anfíbios e peixes. Nós temos também desenvolvimento, e também esse aumento se deve ao desenvolvimento da biomedicina e das indústrias farmacêuticas. Aqui nós temos esse quadro que foi pintado, essa pintura, de Claude Bernard fazendo uma experimentação e diz que ele inclusive usou o cachorro da sua própria filha para fazer a experimentação e isso foi o que motivou a sua esposa, a Mary François Bernard, a se separar dele e a criar a primeira entidade de proteção animal vivisseccionista na França. Então aí começa já um movimento forte, mas a primeira em Londres foi em 1875. Em 1876 a gente tem a primeira lei de proteção aos animais de experimentação. Outros países incluíram a proteção animal nas suas legislações.
mais de um século a gente tem a implantação de leis específicas sobre a proteção de animais usados na experimentação em nível internacional, com várias convenções sobre o tema. Bom, na década de 70, Canadá, Suécia e Austrália foram os primeiros países a estabelecerem comitês para revisar a aceitabilidade ética da pesquisa com animais. Então, lá na década de 70. Em 78, a gente tem uma diversidade das visões, membros com interesse no bem-estar dos animais e comunidade externa à instituição de pesquisa começam a ser convidados para fazerem parte desses comitês. Em 1980, no Canadá, então, é o primeiro país a ter as SEUAs nas instituições. Bem, qual seria o papel das entidades de proteção animal nas SEUAs? Para a gente começar essa discussão. Então, esse processo de revisão ética, ele ocorre atualmente? Se não ocorre, por que não? Será que é porque o papel não está claro desses comitês? Ou também porque as pessoas não estejam prontas para essa revisão ética das propostas? O enfoque, então, poderia ser dado em que os cientistas precisam demonstrar responsabilidade. Eles precisam também ser responsabilizados pelas suas ações. A análise ética, ela pode não estar acontecendo pela falta de informação, falta de capacitação e também a falta de interesse em que essa análise aconteça. Bom, eu inseri como uma das atividades para a gente repensar esse papel e para a gente pensar também qual que é a nossa visão em relação aos animais, nesse site dos dilemas éticos em relação aos animais, e a gente vai continuar a discussão nesse local.